Vou passar para vocês um filminho aqui, que é do telecurso, que é bem passo a passo, para você dar mais uma entendida sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre as ferramentas comuns. Vamos falar sobre macho para roscar, cocinete, né? Vamos falar alguma coisa sobre broca, tá? Mas vamos então à aula. No Telecurso 2000 Profissionalizante, os processos de fabricação que você estudou até agora foram principalmente os do tipo metalúrgico, como a fundição, a laminação, a trefilação e outros. E você deve estar se perguntando, quando é que eu vou aprender os processos de fabricação utilizados para transformar um material como esse, fundido, numa peça toda cheia de detalhes como essa aqui? Pois você pode parar de se afobar, hein? Agora que você já está uma fera nos processos de fabricação que preparam a matéria-prima, está na hora de pôr de fato a mão na massa e aprender os processos mecânicos de fabricação. A partir dessa teleaula, você vai entrar em contato com a maior família dos processos de fabricação, a usinagem. Você vai conhecer toda a tecnologia que está por trás desses processos, desde os mais simples até os mais sofisticados. Nessa etapa, vão ser 40 teleaulas, que vão estar divididas em 2 livros de estudo. Você vai ver que os processos de fabricação metalúrgicos são apenas o começo da história. Bom, depois que um material passa pela fundição, como esse aqui, por exemplo, ele precisa passar por um ou vários processos de usinagem para se transformar numa peça como essa aqui. Mas afinal de contas, o que é uma usinagem? Isso e muito mais você vai aprender nessa teleaula. Hoje você vai ficar sabendo o que é usinagem, vai aprender o que é a chamada geometria de corte e vai conhecer um pouco sobre as características das ferramentas e os materiais utilizados para fabricá-las. Muito bem, já que usinar é preciso, está na hora de aprender. A nossa teleaula está começando. Eixos, anéis, discos, rodas, engrenagens, suportes, parafusos, carcaças, enfim. Vocês estão cansados de saber que todos os conjuntos mecânicos são formados por uma porção de peças. E sabem também que essas peças devem ter dimensões exatas e acabamento X para poder dar conta do recado. Pois muito bem, o que eu quero saber de vocês é, de um modo geral, quais são os 2 modos de se fabricar uma peça, qualquer peça. Você está falando de processos de fabricação. Já sei, Tito. A gente estudou isso num livro de processos de fabricação. O livro dizia o seguinte: as peças podem ser fabricadas de 2 modos. O primeiro é sem a produção de cavacos, como nos processos metalúrgicos, de fundição e laminação, por exemplo. Cavaco, você sabe, são lascas de metal. E o segundo modo é com a produção de cavacos. E a produção de cavacos é justamente o que caracteriza todos os processos de usinagem. Registrou aí? Usinagem são processos de fabricação com a produção de cavacos. Mais precisamente é o seguinte: usinagem é o processo pelo qual a gente modifica a forma de um material com a remoção progressiva de cavacos ou aparas, metálicas ou não. O problema das peças fundidas e forjadas é que elas apresentam uma superfície grosseira, precisando de um melhor acabamento. É exatamente aí que entra a usinagem. E a usinagem também entra em campo quando a gente precisa fazer um canal como esse aqui, ó. Aliás, para fazer uma peça como essa, cheia de detalhes, só mesmo uma boa usinagem. Tá a fim de saber o que a usinagem permite? Então anote aí. Acabamento de superfície de peças fundidas ou conformadas, fornecendo melhor aspecto e dimensões mais exatas. Possibilidade de abertura de furos, rasgos, rebaixos e todo tipo de detalhe. Fabricação de uma só peça em qualquer formato a partir de um bloco de material metálico ou não metálico. Dá só uma olhada aqui. A furação produz cavaco, ou seja, trata-se de um processo de usinagem. E qualquer usinagem é basicamente um processo de cisalhamento, ou seja, a ruptura da estrutura cristalina do metal por aplicação de pressão. É isso que acontece em todo o processo de usinagem. Limagem, rasqueteamento, torneamento, fresamento e retificação
são algumas das operações dessa grande família que é a usinagem. Em qualquer operação de usinagem, as ferramentas são presença obrigatória. A lima, por exemplo, é uma ferramenta manual usada no processo de limagem. Já essa ferramenta aqui, olha, ela é utilizada numa máquina chamada torno, que é a máquina operatriz ou máquina ferramenta, que faz o torneamento. Mas o interessante aqui é que qualquer que seja a ferramenta, todas elas realizam o cisalhamento ou corte, como dizem os mecânicos, através de um princípio fundamental que você já viu numa das primeiras teleaulas do Telecurso 2000 profissionalizante, a cunha. Na talhadeira, na serra, na ferramenta do torno, enfim, a cunha marca presença em todas as ferramentas de corte. E repare que a sua característica mais importante é o chamado ângulo de cunha. Quanto menor esse ângulo, mais facilidade tem a ferramenta para cortar. Tudo bem, Silva. Quanto menor o ângulo da cunha, mais a ferramenta corta. É legal. Mas também é fácil perceber, quanto mais agudo for o ângulo, menos resistente a ferramenta. Como é que é isso? Peraí, que essa eu respondo, Caio. A gente não pode esquecer que todo material oferece uma resistência ao corte. E essa resistência depende da dureza e da tenacidade que o material que vai ser cortado. Assim, a ferramenta, ela deve ter um ângulo que permita vencer essa resistência sem danificar a ferramenta. É isso mesmo. É só pensar num exemplo prático que fica mais fácil. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Ah, já sei. É só pensar num formão usado por um marceneiro. É fácil perceber que a cunha dessa ferramenta pode ter um ângulo bem agudo, uma vez que a madeira oferece pouca resistência ao corte. É isso. Já a cunha de uma talhadeira precisa de um ângulo mais aberto, porque nesse caso a resistência é maior. Mas não fique achando que é só ter o ângulo de cunha adequado e fim de papo, não. Dá só uma olhada aqui. Essa operação chamada rasqueteamento eu posso fazer com a ferramenta nesta posição ou nessa posição aqui. É claro que existe uma posição mais indicada. Isso mesmo, a posição da ferramenta em relação à superfície que vai ser cortada também influi. O seu livro de estudos tem algumas ilustrações que mostram isso muito bem. Ah, tá aqui. Essa figura representa a ferramenta de uma plaina. Repare que existe uma área de atrito muito grande entre a ferramenta e a superfície da peça, o que não é bom. Para resolver esse problema, a ferramenta deve ser afiada, criando assim um ângulo chamado de ângulo de folga ou F. E além do ângulo de cunha C e do ângulo de folga F, tem ainda outro ângulo muito importante, que tem tudo a ver com a posição da cunha. É o ângulo de saída S. Esse ângulo de saída ou de ataque pode ser positivo, nulo ou ainda negativo. É desse ângulo de saída que vai depender o maior ou menor atrito da superfície de ataque da ferramenta. E você já sabe, quanto mais atrito, mais esquenta a ferramenta. Por isso, é importante, dependendo do material que vai ser usinado, utilizar uma ferramenta com ângulo de saída nulo ou até com ângulo de saída negativo. No seu livro de estudos, você vai encontrar mais informações sobre esse assunto. O importante, por enquanto, é saber que todas essas informações sobre ângulos é o que a gente chama de geometria de corte. E essa geometria de corte já foi mais que estudada. E assim, para cada operação de corte, os valores dos ângulos que possibilitam um melhor rendimento já foram calculados e podem ser encontrados nos manuais das ferramentas. Para começo de conversa, a ferramenta precisa ser mais dura que o metal que vai ser usinado, principalmente nas temperaturas de trabalho. É só lembrar que aumentando a velocidade de corte, a temperatura na zona de corte aumenta proporcionalmente. Assim, é importante que a ferramenta tenha dureza a quente. Se você comparar o material da ferramenta com o da peça a ser usinada, ele deve sair ganhando em resistência ao desgaste. Afinal, é a peça a ser usinada que deve perder material, e não a ferramenta. E mais, hein? O material da ferramenta deve ter um custo compatível com o trabalho a ser realizado. Um material mais caro só é usado quando compensa o seu custo com ganhos de qualidade, produtividade e competitividade. Para ter todas essas características e mais algumas, e para apresentar o desempenho esperado, a ferramenta não pode ser fabricada assim no escuro, né?
Essa fabricação tem que levar em conta vários fatores. Você quer saber quais? Então fique por dentro. Na hora de produzir uma ferramenta, deve-se levar em consideração os seguintes fatores: a natureza do produto a ser usinado no que diz respeito a seus custos e precisão, o volume da produção, o tipo de operação, os detalhes de construção da ferramenta, o estado da máquina-ferramenta e as características do trabalho. Quer dizer, então, que todas essas ferramentas foram fabricadas levando em consideração todos esses fatores? Claro, e mais, essas ferramentas podem ser fabricadas com vários materiais. Essa talhadeira, por exemplo, é de aço carbono. Essa broca aqui é de aço liga. Uhum, exatamente. Os aços ligas médios, como são chamados, são bons de resistência ao desgaste. Aí tem também essa ferramenta de torno aqui, que é de aço rápido. Aí de liga não ferrosa, tem alguma? Tem sim. Essa aqui, por exemplo. Tá vendo? Elas são... Então, essa ferramenta aqui, que é de cerâmica, ela é super cara. É muito pouco utilizada justamente porque ela é cara. Tá? Mas ela é utilizada, então, para acabamento quando realmente vale a pena a peça ser produzida com o seu custo-benefício. Ok? Então, vou passar para vocês aqui agora os slides. Muito bem, aqui você está vendo, então, uma serra. Eu chamei de serra alternativa. Tá? Então, geralmente uma serra dessa aqui fica lá no setor de ferramentaria, tá? Então, quando vem lá o produto, lá no almoxarifado da metalúrgica, da indústria, para ser cortado aqui. Então, geralmente, quando eles vão cortar a peça, eles deixam uns 5 milímetros a mais para fazer os acabamentos específicos. Tá? Então, aqui você está vendo aqui uma bancada com uma morcinha presa a ela. Aqui outra bancada com 4 mortes aqui, tá? Para fazer os trabalhos manuais, certo? Aqui você já vê uma máquina de lavar peças. Então, tinha uma época que você podia usar querosene para você limpar as peças, principalmente as peças de manutenção, né? Tirar a graxa dela, o excesso de impureza, né? Tá? Então, hoje em dia tem alguns líquidos específicos, aí pela questão do meio ambiente também, certo? Apesar se você ver aqui, ó, sai o líquido aqui e volta. É geralmente o mesmo processo que tem as máquinas operatrizes com relação ao óleo de corte. Sai aquele óleo branco ali, que é o óleo de lubrificação, óleo lubrificante daí, né? Tá? Máquina de costura, para onde? Por exemplo, lá, as empresas que trabalham com bancos de carro, por exemplo, certo? Então, elas vão costurar as poltronas e a parte interna do carro, máquina de costura. Vamos, então, começar a ver algumas ferramentas de corte. Então, a broca, que todo mundo conhece, certo? Então, tem vários tipos de broca. O que muda nela é a sua ponta. Então, toda broca ela vai ter 3 elementos importantes, principais, que é a haste dela, onde você prende, o corpo, onde vai sair o cavaco, e a ponta, que é a parte mais importante da ferramenta. Então, a broca é uma ferramenta de corte, certo? Então, geralmente ela faz furos cilíndricos. Então, mas existem vários tipos de broca para vários tipos de materiais que você vai cortar. Então, temos aqui alguns exemplos, né? E aqui nós temos, junto com a broca, nós temos também alguns alargadores. Então, alargador é uma ferramenta que é utilizada posteriormente à broca. O alargador é uma ferramenta que só faz acabamento. Então, eu falei para vocês, na usinagem, isso tem que ficar bem claro. Tem 2 tipos de corte. O corte de desbaste e o corte de acabamento. Certo? Então, primeiro você faz o corte mais grosseiro, depois você dá o acabamento nela, que pode ser com uma outra ferramenta. Geralmente é com uma outra ferramenta. Certo? Então, o alargador faz a fração pós-broca. E serve, então, para dar, então, o acabamento final à tua peça. Temos aqui também as ferramentas para fazer roscas, certo? Então, temos vários tipos de roscas, tá? Mas
especificamente, em termos de desenho, você vai ter a rosca métrica e a rosca em polegada. Então, lá na Inglaterra, chama de rosca Whitworth. Então, Joseph Whitworth foi um dos precursores na questão de padronização de ferramentas. Então, quando você mede lá o diâmetro, por exemplo, de uma rosca, e você vê que ela ficou um valor inteiro, vamos supor lá, deu 12 milímetros, 11 milímetros, 10 milímetros, tá? Tudo bem. Agora, quando você vê lá, por exemplo, você vai medir uma peça e deu 11 milímetros e 7 décimos, por exemplo. Então, se você está medindo lá com um paquímetro centesimal, ele seria lá 11 milímetros, 70 centésimos. Opa, é uma rosca M11 ou M12? Será que eu estou medindo errado? Eu vou arredondar a medida? Não. Toda vez que é uma medida quebrada, com vírgula, a tua ferramenta ou a tua rosca, provavelmente é uma rosca em polegada, certo? Lembre-se que a polegada é quebrada. Então, uma polegada corresponde a 25 milímetros e 4 décimos. Então, se ela já tem essa medida quebrada com vírgula, né? As demais vão ser quebradas também, ok? Com exceção lá de 5 polegadas, que daí dá um valor inteiro, tá? Então, como que o macete para eu saber? Então, quando você mede as porcas, por exemplo, lá, o parafuso, né, que é mais fácil, toda vez que der um diâmetro quebrado, é porque ele é em polegada. Geralmente aqui no Brasil a gente usa a rosca métrica mesmo, certo? Então, por isso que lá no desenho vai aparecer lá na tua representação de parafuso um M maiúsculo, e vai ser lá M10, M12, M14, M15, M16, M18. Por que eu pulei alguns? Então, vamos supor lá que você pega lá e você vai medir o diâmetro da rosca, e deu 11,7. Então, o que significa isso? Que a medida é em polegada. Por quê? Porque ele é meia polegada. Porque se uma polegada tem 25,4 milímetros, a sua metade vai ser quanto? É só você dividir por 2 e dar a medida quebrada. Vai dar 11,7. Ok? Tá. Então, nós estamos falando aqui sobre as ferramentas. Eu volto a falar nesse assunto lá em desenho, tá? Explicando os tipos que também de rosca. Então, aqui no caso, para você abrir então rosca externa, que é o parafuso, você vai usar uma ferramenta chamada de cocinete ou tarraxa. Certo? Então, aqui, ó, a ferramenta é essa aqui. Essa ferramenta, parece essa moedinha aqui, ela é presa a um desandador, que é o suporte, quando você for abrir, então, o rosca manualmente. Você pode abrir o rosca também lá no torno, lá na fresadora, certo? Ou nas máquinas rosqueadeiras, que fazem os parafusos, certo? Em larga escala. Tá. Quando você precisa abrir uma rosca interna, você usa os machos. Porque são 3. Então, vão ser 2 machos desbastadores, né? O primeiro macho desbastador, o segundo, que é um intermediário, também faz uma espécie de desbaste, e o último que faz o acabamento, certo? Então, se você olhar aqui, o que está mudando neles aqui, ó, é justamente o quê? Os filetinhos dele, certo? Então, tá aqui, ó. Tá? Então, macho para roscar. Pode falar desse jeito, ninguém vai tirar sarro de você, qualquer pessoa que é da área sabe do que você está falando, tá? E o desandador é o suporte que você coloca, então, o teu macho para você, então, abrir a rosca. Então, temos aqui esse desandador que é para macho, e esse desandador aqui, ou porta-cocinete, que é para os cocinetes ou tarraxa. O que você precisa saber é que macho é a ferramenta que abre roscas internas, e o cocinete ou tarraxa é a ferramenta que abre rosca externa. Então aqui nós temos um jogo, né, de machos e cocinetes, que vem dessa forma mesmo. Tá? Então ali vai estar marcado, se você observar ali vai estar escrito lá, M12, ó, são 3 machos para M12, M10, 3 machos também, M8, ó, pode ver, não tem o M11 aqui, nem o M9. Por quê? Porque foi um valor próximo de uma polegada quebrada. Então, por isso que eles pularam. Então, aqui, ó, o M6, não existe o M7, o M5, não existe o M3, aliás, o M3 existe, tá? O M4 e o M3, tá? Então, tanto para macho como para os
cocinetes. Tá? Então, a lima é mais utilizada pelo pessoal de manutenção mesmo daí, mas é para dar acabamento, para você retirar lá o excesso de materiais. Tá? Então, tem vários tipos de limas também, né? Uma ferramenta bem conhecida. Tá? Então, tem algumas, a gente pode chamar de suporte, que ele pode ser tanto para medir, como para traçar, como para riscar peça. Tá? Então, você vai ter lá, ó, o traçador, também conhecido como graminho. Então, esse traçador aqui, ó, ele serve então para você traçar suas peças, para riscar e para medir também. Tá? Então, a morte de bancada, essa aqui da minha história triste, o arco de serra, né, o riscador, né, para você traçar as peças, e o punção de bico, que serve como se fosse para você fazer um pré-furo, principalmente quando você vai fazer uma furação com broca. Tá? Então, está aí a parte das ferramentas que vão te auxiliar. Então, para você conhecer as máquinas operatrizes, né, você tem que ter um conhecimento das ferramentas mais comuns, certo? Então, essas que são as principais. Claro que existem muitas outras, certo? Mas a gente vai ver aí no decorrer do curso, tá? Então, estamos encerrando essa aula por aqui. Já na próxima aula, nós vamos falar sobre parâmetros de corte, certo? Vamos voltar a falar sobre as ferramentas de corte, ok? Então, até lá e um grande abraço.